E aí, já parou para pensar qual é a regra do jogo para todo o dinheiro público no Brasil? Pois é, de uma prefeitura pequenininha até o governo federal, tudo, absolutamente tudo, passa por uma lei lá de 1964. Hoje, a gente vai desvendar essa que é a verdadeira espinha dorsal da nossa gestão financeira. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro? Para entender essa lei, que pode parecer um bicho de 7 cabeças, a gente dividiu em 5 partes bem diretas. Primeiro, vamos ver o modelo por trás do dinheiro público. Depois, as entradas e saídas, ou seja, receita e despesa. Na sequência, o ciclo de vida do orçamento. Aí a gente fala de prestação de contas e, por fim, o legado dessa lei. Então, vamos começar pelo começo, pelo coração da lei. O que, afinal de contas, é a tal da lei de orçamento? Porque ela é o ponto de partida para absolutamente tudo. Olha, é muito mais do que só uma planilha cheia de números, tá? A lei de orçamento é, na verdade, uma declaração de intenções. Ela mostra quais são as prioridades de um governo. E para que esse plano funcione direitinho, ele precisa seguir alguns princípios básicos. E esses 3 princípios que estão aí no artigo 2º são fundamentais: unidade, universalidade e anualidade. O objetivo é bem claro: trazer clareza e evitar o famoso caixa 2 ou qualquer tipo de finança escondida. A ideia é simples: tem que estar tudo num lugar só, de forma transparente e valendo por 1 ano. Certo? Agora que a gente já entendeu a estrutura geral, vamos aos componentes. Todo orçamento, sem exceção, tem 2 lados: o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Vamos ver como a lei organiza cada um deles. Do lado das entradas, a gente tem a receita. Pensa nela como o salário do governo, sabe? É toda a grana que entra nos cofres públicos. Mas a lei é muito clara, não dá para botar tudo no mesmo saco. A classificação aqui é a chave de tudo. E aqui está um ponto crucial do artigo 11. A lei faz uma separação muito inteligente. De um lado, as receitas correntes, que é o dinheiro do dia a dia, tipo impostos. Do outro, as receitas de capital, que é uma grana extra, como um empréstimo ou a venda de um imóvel. Entender essa diferença é o que nos diz se as contas do governo estão saudáveis de verdade. Beleza, já vimos como o dinheiro entra. Agora vamos para o outro lado da balança: como ele sai. As despesas, claro, também seguem uma lógica de classificação bem rigorosa, bem parecida com a das receitas. Isso aqui ilustra perfeitamente a diferença entre gastar para manter a máquina funcionando e investir para crescer. Uma coisa é a despesa de custeio, para pagar as contas do dia a dia. Outra, bem diferente, é o investimento, que gera valor lá na frente. Ok, já sabemos como classificar as entradas e as saídas. Mas como é que o governo, de fato, paga uma conta? Como um gasto que foi planejado lá no papel se transforma em dinheiro de verdade na conta de um fornecedor? A lei garante que esse processo seja muito bem controlado. Não é assim, pega o dinheiro e paga. De jeito nenhum. Existe todo um ritual com etapas bem claras, e isso foi pensado justamente para evitar qualquer tipo de gasto indevido. Esse processo tem 3 estágios. Primeiro vem o empenho, que é basicamente reservar o dinheiro para aquele gasto específico. Depois, a liquidação, que é a hora de checar se o serviço foi feito ou se o produto foi entregue direitinho. E só aí, com tudo conferido, vem o pagamento. Cada passo desses é um filtro de segurança. Mas, de nada adianta ter um monte de regras se ninguém fiscaliza para ver se elas estão sendo cumpridas. É por isso que a lei também criou um sistema de freios e contrapesos para garantir que tudo saia como planejado. E essa fiscalização acontece em 2 camadas. Tem o controle interno, que é o próprio governo se fiscalizando, checando os próprios atos, e tem o controle externo, que é feito pelo Poder Legislativo, ou seja, vereadores, deputados e senadores de olho nos gastos do Executivo. Essa dinâmica é a base da responsabilidade fiscal no país. E agora, para a gente fechar nosso papo, vamos refletir um pouquinho por que uma lei escrita há mais de 60 anos, num Brasil completamente diferente, continua sendo a base de tudo até hoje. A resposta, no fundo, está na solidez dela. Apesar de ser antiga, os princípios da lei se mostraram tão fortes, tão bem pensados, que sobreviveram a décadas de mudanças, a diferentes governos e a várias crises econômicas. Ela sempre ofereceu uma base estável. Então, resumindo a ópera, essa lei colocou ordem na casa. Ela padronizou os orçamentos, definiu o que é receita e o que é despesa, criou um processo seguro para fazer pagamentos e, o mais importante, estabeleceu um sistema de fiscalização. É o grande alicerce da transparência e da boa governança que a gente busca no Brasil. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica para a gente pensar.
no mundo de moeda digital, de finanças globais supercomplexas. Como é que esse modelo lá de 1964 precisa evoluir para dar conta dos desafios do século XXI? Como a gente moderniza essa base tão sólida para o futuro do dinheiro público no Brasil?